óculos, elas não vão enxergar. Opa, não sabia disso. Tem que ser lente e não óculos. Tem casos e não são... Explica melhor pra gente. Então, assim, as lentes de contato, quando substituem os óculos, são para corrigir os erros comuns, como hipermetropia, miopia e astigmatismo médio, baixo. Astigmatismos regulares, astigmatismos comuns. Esses costumam ser bem corrigidos com lentes de contato e mesmo lentes de contato e óculos, lentes gelatinosas do modo geral. Mas algumas situações, como por exemplo altas miopias, altas hipermetropias, o que acontece com essas pessoas? Elas têm que usar um óculos muito forte, né? Então esse óculos muito forte, um grau de, sei lá, 10, 15... O famoso fundo de garrafa que se falava antes. Esses óculos, eles criam eles conseguem corrigir muito bem a visão, sim, realmente, na parte central, mas quando o indivíduo olha para os lados, a lente já modifica. A lente dos óculos ela é diferente no lado do que em relação ao centro. Então cria um efeito que a gente chama de efeito prismático. E com isso a pessoa pode ter visão dupla. Então esses altos graus, que não é tão incomum a gente encontrar, Rádio Pampa. Muitas vezes existe intolerância ao uso de óculos. Então, a lente de contato passa a ser uma solução excelente. Essas pessoas, se começam a ter dificuldades de usar lente, olho seco, alergia, intolerância a produtos de limpeza, isso aí chega a ser um drama, uma coisa muito séria. Outra coisa, muitas pessoas que fizeram aquela cirurgia refrativa, a ceratotomia radial, que se fazia nos anos 80, era extremamente frequente, muitos pacientes que fizeram essa cirurgia comparecem ao consultório. Muitos desses pacientes têm piora da qualidade da visão. E a maioria desses indivíduos, eles conseguem ter uma visão bastante razoável com as lentes rígidas. Outra coisa que não é nada infrequente são os pacientes que têm ectasias, ou seja, córneas um pouco deformadas, e podem ser muito deformadas por ceratocone, que é uma patologia relativamente comum. Com relação à curvatura do olho, isso? Exatamente. Explica pra gente. Ceratocone é uma doença do olho em que existe um afinamento progressivo da córnea, e com esse afinamento e fragilização e deformação da córnea. E com essa deformação, esse indivíduo começa a ter um astigmatismo, ou seja, a córnea fica torta numa direção mais torta do que na outra direção. Sim. Então, só que se fosse igual de um lado e do outro, não teria problema, mas quando começa a ter diferenças, ou seja, ela é bicuda embaixo, que é o típico do ceratocone, esses indivíduos não conseguem enxergar. De óculos, sem óculos, não enxergam, né? Sim. Então, as lentes rígidas têm um papel absolutamente essencial nesses indivíduos. Dar uma corrigida. Não, pode corrigir totalmente. Esses indivíduos, hoje, a alternativa, quando não tínhamos lentes, nós tínhamos só óculos, era óculos, e aí o que sobrava, azar e fim. Quer dizer, indivíduos que tinham problemas visuais seríssimos. Surgiram as lentes. Agora, existem alternativas cirúrgicas. Implante de anel intraestromal, crosslink, dependendo do caso, transplante de córnea, e aí vai. Mas as lentes de contato, o indivíduo que tem um ceratocone, por exemplo, que conseguiu colocar uma lente rígida e suportar essa lente rígida, ele está com o problema dele resolvido, equacionado, desde que não comece a ter uma dificuldade progressiva no uso de lente, que às vezes acontece. Insistindo na questão curvatura de olho, uma pessoa que seja praticamente normal, não tem esses tipos de patologias, enfim, de doenças que o senhor citou, e um belo dia estava usando óculos, foi lá tentar colocar lente, aí o tipo de olho não se adaptou. Tem isso mesmo? Muito frequentemente. Sim, porque as lentes gelatinosas, elas, inclusive, com uma certa frequência, os indivíduos que usam lentes gelatinosas começam a ter problemas de adaptação. Podem ter intolerância ao material da lente, o que é menos comum, e podem ter intolerância mais frequente aos produtos de limpeza. Certo. Existem vários tipos, várias marcas, e isso deve ser visto também com o oftalmologista. Essa intolerância pode ter a ver também com conservantes usados nesses produtos. Muitas pessoas que usam lentes gelatinosas, especialmente, elas acabam usando colírios lubrificantes para poder suportar o uso das lentes. Certo. Então, isso tem que ser bem avaliado, porque os colírios lubrificantes, eles costumam ter conservantes. Claro. E o conservante, geralmente, que é o cloreto de benzalcônio, ele é irritante. Então, ele dá o alívio, mas irrita.
Então isso tem que ser bem acompanhado. Muito bem acompanhado. A Rádio Pampa, Pampa Saúde, o uso da lente de contato é o tema nesse momento com o Dr. Daniel Friedman. Uma outra curiosidade, realmente já existe lente que se pode usar e dormir? Eu tenho que responder que ou sim. Ou tem que evitar? Não. Tirar a lente sempre antes? Nota bem, aí nós temos assim, a resposta é sim e a minha prática é não, mas a resposta é sim. Não é aconselhável. Existe, mas não seria aconselhável. Vamos dizer assim, por que eu não gosto que meu paciente durma com lente? Porque tem estudos que demonstraram que dormir com lentes de contato aumenta a chance de infecção e, além disso, a gravidade das infecções é uma gravidade muito maior do que quem não dorme com lente. Então, de preferência, a gente recomenda que não durma com lente de contato. Mas, sim, existem lentes, inclusive é um dos tipos de uso, que é o uso contínuo. Existem lentes que, pelo menos em tese, são apropriadas para o uso contínuo, sim. Porque o que me chama a atenção, porque o olho não fica na mesma posição quando a pessoa está dormindo, né? Tem aquela fase lá do REM, enfim, e aí para onde vai e fica essa lente, não é muito garantido mesmo que ela se sinta a pessoa confortável com lente enquanto dorme, não, doutor? Eu achei muito interessante essa pergunta. Eu vou dar minha opinião pessoal aqui, eu acho que também ela é interessante, né? Então, o que acontece? Rádio Pampa. O uso contínuo, ou seja, quando o fabricante diz essa lente tal é para uso contínuo, que você vai encontrar na internet ou no site da Soblack, que é a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea, inclusive. Então, existe lentes ali, é só olhar ali, está escrito lentes de uso contínuo. Então, não precisamos, quer dizer, tiramos uma vez por mês, botamos outra, enfim, quer dizer. Mas isso é baseado na capacidade de transmissão de oxigênio. Quer dizer, ou seja, essa lente não interfere significativamente na transmissão de oxigênio para essa córnea, ou seja, com o olho fechado ou com o olho aberto, essa córnea recebe oxigênio suficiente para se manter viável. Mas essa que é a ideia quando se coloca a lente de uso contínuo. Mas por que então o Dr. Daniel Friedman é contra a lente de uso contínuo? Porque, às vezes, primeiro, o usuário de lente de contato tende a diminuir a sensibilidade da córnea, especialmente o usuário de lente rígida, mas também lente gelatinosa. Foi acostumando com aquele objeto estranho, logo a sensibilidade mudou. É para bom, entender melhor. Exatamente. É bom, é ótimo, porque senão, se a pessoa não diminuísse a sensibilidade, ela não ia aguentar aquele desconforto. A gente começa incomodando e o próprio sistema vai se adaptando ao uso da lente. Até porque faz parte da fase de adaptação a pessoa ainda comentar, parece que tem um cisco no olho e um belo dia não tem mais nada e está já adaptado, não? Exatamente. Só que um belo dia pode ter o cisco no olho. E aí ela não tira a lente. E fica um mês com a lente no olho, com o cisco no olho. Então é por isso que o Dr. Daniel Friedman é contra a adaptação de lente à noite. Muito bem lembrado. Rádio Pampa, Pampa Saúde, Dr. Daniel Friedman, oftalmologista, oculista, como se dizia, né? E o nosso tema é a lente de contato. Existe, por exemplo, idade, doutor? Muito jovenzito ou jovem há muito mais tempo, enfim, um idoso também pode usar ou tem restrições? Bom, também excelente pergunta. A Soblack, a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea, sugere ou recomenda que nós adaptemos lentes de contato a partir dos 15 anos. 15. Por que 15 anos? Então, mas esse número, a gente tem que ter muito cuidado com os números frios, né? Então, a princípio, é que o indivíduo tem que ter capacidade de limpar as lentes, de ter os cuidados adequados, e a princípio uma criança dificilmente vai ter cuidados. A não ser que, nota bem, existem casos que lente de contato é muito importante em crianças. E como eu tinha comentado, pode ajudar essa criança a desenvolver a visão num olho que não seria viável sem a lente de contato. Certo, aí são casos bem específicos. Enfim, não tão raros. Não tão raros. Não. São de difícil adaptação, exige mais do médico, exige mais da criança. E a atenção dos pais nesses cuidados todos de limpeza, de higiene. Mas assim, a princípio, retirar a lente, limpar a lente na hora que retira, guardar na caixinha, colocar líquido novo,
Depois tirar a lente, limpar de novo, colocar no olho, exige um certo... Não é para qualquer criança, né? A gente sabe como elas são. Exatamente, quer dizer, o que vai acontecer? Nós vamos dar para uma criança de 12 anos, ela vai fazer no primeiro dia, no segundo ela vai botar ali dentro, não vai nem lavar as mãos, quer dizer, isso, a lente de contato é um corpo estranho, controlado, que está ali no olho para ajudar o paciente. Se a gente não fizer as coisas corretamente, vai começar a atrapalhar muito rápido. Então, a partir dos 15 anos, é a minha prática. Claro que tem pessoas que a gente acaba mudando um pouquinho, a gente pergunta para os pais como é que é a higiene, dia a dia se é uma pessoa mais cuidadosa. Então isso é extremamente importante em ver a idade. E mais velho, a mesma coisa. O que acontece com as pessoas mais velhas é que elas não enxergam direito para enxergar, para usar as lentes de contato. Achar a malvada lente para colocar, uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma hipermetropia, que é frequente, assim, mais 2. Aí tem 50 anos, tem mais 2 para perto, então tem 4. Como é que vai enxergar a lente? Então o que a gente faz? A gente quando adapta a lente em hipermétrope e presbita ainda, com vista cansada, a gente dá um óculos, que é um óculos que a gente chama óculos de maquiagem, para a mulher é óculos de maquiagem, que pode levantar a armação, quer dizer, está com um olho enxergando, com o outro não, coloca a lente. Certo. Isso é uma forma adequada. Não que, aliás, é a queixa das mulheres na hora de fazer maquiagem quando usam óculos, né? Na prática, o que acontece? Pouca gente lembra disso, mesmo colegas meus, poucos lembram disso, e as pessoas chegam com 50 anos, ou 55, e não conseguem usar lente de contato, não conseguem colocar lente, é por isso que larga. Rádio Pampa. Mas a princípio, colocar lente de contato é uma coisa fácil, é lógico, se a pessoa enxerga a lente de contato. Fácil depois de um bom tempo de estrada. É fácil, é fácil. Não, mas a gente tem... E quando vira a cobrinha aquela e fica uma rosquinha, é complicado. Deixa eu dizer assim, a experiência em consultório, tá? Explica pra gente. Quase 100% das pessoas conseguem. E quase 100% conseguem no primeiro dia. Colocar e tirar. Quase 100%. Tanto é que eu encomendo a lente sem saber se eu encomendo a lente antes de saber que o paciente conseguiu colocar e tirar. Eu arrisco, me arrisco financeiramente. Quando entrego a lente do paciente, eu não sei ainda se ele sabe ou não, mas eu tenho praticamente certeza que ele vai conseguir. São pessoas muito inábeis. É raro encontrar alguém que não consegue colocar a lente de contato. Claro que se a gente encontrar uma pessoa, a gente já é fácil identificar pessoas que vão ter mais dificuldade. Há pessoas muito idosas, que tremem, que não enxergam, que mesmo com óculos não enxergam. É lógico que essas pessoas não deveriam usar lente de contato, a não ser em casos muito especiais. Rádio Pampa, Pampa Saúde. Dr. Daniel Friedman, na prática, no dia a dia, o senhor já falou aí da questão da higiene, mas o que se faz, por exemplo, caiu a minha lente, pego e faço o que com ela? Caiu no banco do carro, em casa, ou está até no ambiente... Saliva pode? Tem muita gente que faz isso. A saliva, ou então põe na pia, na água da pia. Pois é. Pode continuar usando aquela lente? Não pode usar, tem que usar a solução. Trocar por uma nova. Ou usar, não, na verdade, se a gente higienizar ela adequadamente com a solução de limpeza, pode usar. Caiu no chão na rua e conseguiu ver e pegar, pode, mas não usar naquele instante. É que uma lente gelatinosa, dificilmente alguém vai encontrar se cair na rua. É quase impossível, porque ela é transparente. Muita sorte. A rígida a gente ainda escuta quando cai, mas a gelatinosa não. E a rígida, a princípio, não teria maiores problemas se fizer a higienização adequada e se ela não estiver danificada, porque ela pode lascar também se cair. Aliás, nunca se usar com fissurinhas ou lascou, rasgou um pouquinho na ponta, não faz mal? Geralmente incomoda uma lente rígida que lascou. A gente vê pacientes no consultório com lentes danificadas. Opa! Geralmente incomoda. Então, a princípio, isso é motivo de incômodo e isso não nos preocupa tanto, porque o paciente vem correndo no consultório reclamar que a lente não está boa, que tem que trocar. O problema por exemplo, lavar a lente